Dando um exemplo muito concreto de um casal de classe média que tenha 2 filhos em idade escolar, o que é que o programa da CDU tem que lhes vá melhorar a vida e quais é que são as respostas que a CDU tem para este casal? Eu julgo que, desde logo, o problema da manutenção, a manutenção de acordo com aquilo que foi já aprovado, do acesso aos livros escolares. O problema, naturalmente, este problema das creches, o problema de toda a resposta aos problemas de carências no setor do ensino. Só uma boa escola é que proporcionará certamente, ao nível de professores e criar condições para os professores, resolver o problema dos assistentes operacionais nas escolas. É certamente um outro problema que necessita de resposta efetiva. Como sabemos, as carências também neste terreno são muitas, aliás, a motivarem um conjunto de lutas logo no início do ano letivo. Relativamente aos jovens, julgamos que a grande batalha é efetivamente o combate à precariedade, que significa começar por pôr em causa aquilo que acabou de ser aprovado na Assembleia da República por PS e PSD e CDS relativamente ao período experimental. Os últimos números mostram que no emprego criado, uma elevadíssima percentagem, com um significado acrescido, no emprego dos mais jovens, foram contratos precários. Aliás, gostaria de aproveitar para desmentir aquela afirmação que no debate com o secretário-geral do partido o primeiro-ministro referiu, de que dos empregos criados apenas 8% seria precário. Há aqui uma completa ficção dos números e dos números que são conhecidos. Dos cerca de 800 mil contratos de trabalho que foram verificados entre 2015 e dezembro do ano passado, mais de 54% destes contratos foram contratos precários. Não há resposta para os problemas da sociedade portuguesa, e nomeadamente para o seu problema demográfico, se nós não trabalharmos o esvaziamento do país em pessoal qualificado. Nós verificamos que ao longo deste mandato, tendo havido uma redução significativa da imigração, tendo sido em grande parte compensada por imigração, o que é certo é que ao longo dos dados conhecidos até ao fim de 2018, do INE, e também aqui por aí em causa os números apresentados pelo Primeiro-Ministro no debate com o Rui Rio, foram cerca de 250 mil. Portanto, relativamente ao período da Troika do governo anterior, há um abaixamento significativo. Mesmo assim, são 250 mil trabalhadores portugueses, a imensa maioria jovens e uma parte significativa qualificados. O país não tem futuro se não conseguir travar esta sangria desatada que vimos verificando há mais de 10 anos. Nós propomos, no fundamental, uma redução dos impostos indiretos, nomeadamente da taxa do IVA, 2 pontos percentuais na taxa do IVA, a redução da taxa do IVA na eletricidade, no gás e no gás de botija, portanto, para os 6%. E depois apresentámos um conjunto de outras medidas do lado das receitas. É por isso que o grande problema não é o dilema sobe ou desce todos os impostos, é os que sobem e os que devem descer, de forma a que se verifique um processo de justiça fiscal. E aqui assim propomos naturalmente o reforço dos impostos fundamentalmente sobre o capital. As grandes fortunas hoje estão concentradas, o seu património no fundamental é um património imobiliário traduzido nesses papéis que são conhecidos todos. Portanto, propomos que haja um imposto relativamente ao património mobiliário, uma velha proposta de uma taxa sobre as transações financeiras, e podemos dizer que isto não só permitiria compensar as propostas que fazemos de redução de impostos indiretos, as propostas que referi
do IVA, como acrescentaria ainda, de acordo com as nossas propostas, a receita fiscal, com as contas dos últimos dados, em cerca de 6 mil milhões de euros. O secretário-geral do PCP disse que era preciso analisar a hipótese de ter as empresas com menos trabalhadores pagar uma contribuição relativa ao valor acrescentado líquido. Como é que se explica isto a alguém que está a pensar em abrir uma empresa ou a alguém que tem uma empresa? É que na contribuição para a Segurança Social não seja tido apenas em conta, em traços grossos é isto, o número de trabalhadores, mas o valor acrescentado líquido. Como nós sabemos, o elevado nível de desenvolvimento tecnológico de algumas empresas leva-as a que elas, com um número muito reduzido de trabalhadores, pagam em função do número de trabalhadores para a Segurança Social, mesmo tendo altos resultados. Portanto, o que nós estamos a propor é que estas empresas possam pagar um valor correspondente acima de uma determinada percentagem do valor acrescentado líquido, que permita, podemos dizer, reforçar as contribuições para a Segurança Social e a sua própria estabilidade financeira. A CDU está mais empenhada em conquistar votos onde não tinha, e há um eleitorado que normalmente não vota na CDU, ou reconquistar aqueles que em tempo já votaram na CDU? Nós procuraremos a reconquista de votos que, por uma razão ou por outra, nas últimas eleições não foram votar nas listas da CDU. Estamos naturalmente a lembrar-nos das eleições para o Parlamento Europeu. Mas nós não desistimos de conquistar votos de todos os portugueses que percebem que o PCP teve, com particular visibilidade durante estes últimos 4 anos, um papel central na conquista de importantes direitos e reversão ao nível dos rendimentos que tinham sido retirados durante o governo da Troika, o governo do PSD e CDS, e como sabem os cidadãos deste país, e posso dizê-lo por experiência própria, mesmo nos distritos onde a CDU não elege, a CDU tem sempre um deputado responsável por esse distrito, um deputado que ao longo da legislatura vai a esse distrito, acompanha esse distrito, leva os problemas desse distrito à Assembleia da República, podemos dizer que funcionando de facto, a grande parte das vezes de uma forma mais intensa que os deputados de outros partidos eleitos por esses distritos.